Bom dia a todos e todas. Sou Letícia Rocha, cerimonialista e mestre de cerimônias da PGT. Mulher branca, alta, cabelos castanhos com mechas claras, que estão presas no coque. Visto blusa preta, calça cinza e estamos no auditório da PGT. Ao meu lado, a mesa diretora. Pedimos gentilmente às integrantes e aos integrantes dos painéis que, antes da fala, façam sua autodescrição e do ambiente em questão em respeito às pessoas que não podem ver. Sejam bem-vindos ao segundo dia do segundo Seminário Nacional de Estágio, Desafios de Inclusão Social e Digital. Teremos agora a apresentação do painel 1. Tema: Estágio na Era Digital, a inteligência artificial e seu uso eficaz e responsável no ambiente de trabalho. O objetivo: analisar o papel do estágio na era digital, destacando o uso eficaz da inteligência artificial como ferramenta de aprendizagem, desenvolvimento profissional e inovação no ambiente de trabalho. Para proferir palestra virtualmente, temos como convidado o juiz federal no Ceará, George Malmerstein, professor da Unicet. Para coordenar este painel, convidamos o coordenador nacional de estágio do Ministério Público do Trabalho, o subprocurador-geral do Trabalho, Francisco Gerson Marques de Lima. Com a palavra, o subprocurador-geral do Trabalho, Francisco Gerson Marques de Lima. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma etapa do nosso segundo Seminário Nacional de Estágio. Quero cumprimentar a todos e todas que nos assistem, um cumprimento especial à professora Carolina, que está aqui conosco. A professora Carolina é coordenadora de estágio na Unifor. Agradecer também ao professor Rogério, que nos assiste à distância. Agradecer também todo o apoio da Universidade Federal do Ceará. Agradecer também à OAB, no estado do Ceará, que também nos deu um apoio para esse evento. Esse evento está sendo, ele é idealizado já faz mais de 4 anos e começou como um seminário estadual, professor George, e acabou se transformando em um seminário nacional para estagiários e estagiárias. Nosso público-alvo é, sobretudo, estagiários, estagiárias, empresas e entidades públicas que se utilizam do estágio. Professor George é professor doutor da Unicet, em Fortaleza, juiz federal, fez o mestrado, fez a pós-graduação stricto sensu na UFC, tive muita satisfação de estar com ele naquela entidade, naquela instituição de ensino. E é uma grande satisfação receber o professor George, que tem se destacado, entre outras várias coisas, tem se destacado no ensino de IA, de inteligência artificial, tanto para estudantes como para profissionais do direito, juízes, promotores, advogados, procuradores, advogados públicos e privados. Professor George tem uma larga experiência em IA. Professor George, seja bem-vindo, o tempo é seu. Estimamos aqui uma palestra com duração aproximada de 45 minutos, e após o que se seguirá 5 ou 10 minutinhos para perguntas. Seja bem-vindo, professor George. Muito obrigado, professor Gerson. É uma enorme satisfação participar desse evento nacional, né, para falar para estagiários e estagiárias. Eu sou George Marmelstein, sou branco, estou de óculos preto e camisa preta, na minha casa, que tem um estante atrás de mim, com alguns livros, algumas peças de decoração, e fico muito feliz de poder participar desse evento para falar de um tema tão importante, tão impactante, tão empolgante, né, que é a inteligência artificial generativa, aplicada ao direito, mas indo além, né, aplicada a qualquer área do conhecimento, porque o impacto dessa nova tecnologia vai muito além do direito. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder fazer uma compreensão melhor do nosso tema.
porque eu acredito que nós estamos vivendo um novo renascimento, né, uma nova era de produção do conhecimento, provocada pela inteligência artificial generativa, e eu trago aqui a expressão novo renascimento, né, justamente para fazer um contraponto a uma ideia muito difundida de que nós estamos iniciando uma nova revolução industrial. Eu não concordo, né, com essa ideia, né, por razões que eu vou explicar mais lá na frente, porque eu acredito que é mais impactante, né, o advento da tecnologia da IA generativa no campo da produção científica, da arte, do conhecimento, da cultura, muito mais do que simplesmente da produção em massa de artefatos ou de maquinário, algo do tipo. Então, a gente está diante muito mais de uma era de novas ferramentas de criação do que propriamente novas ferramentas de produção. Eu vou tentar, né, nesses 45 minutos aqui, focar em um ponto específico, porque é tão abrangente, né, tão amplo o nosso campo de análise, que seria muito difícil eu conseguir transmitir para vocês tudo, né, o que eu sei sobre o assunto. Já são mais de 3 anos estudando inteligência artificial generativa e usando inteligência artificial generativa com um espírito de curiosidade para tentar entender como funciona e aplicar no direito de forma ética, de modo seguro, de modo eficiente. E aí, portanto, eu vou apresentar uma tese e falar um pouquinho dessa tese, né, que é algo que eu acredito piamente, que é o fato de que nós já estamos vivendo uma nova revolução cognitiva. Ela já começou e ela está muito acelerada, está muito rápida, e que praticamente todas as atividades humanas de produção de conhecimento, de criação, serão feitas de algum modo com inteligência artificial generativa. Isso no direito significa dizer que em muito breve, né, eu estimo que daqui a um ano, todas as atividades jurídicas, todas as tarefas jurídicas, da análise de casos, passando pela pesquisa jurídica e acadêmica, passando pela tomada de decisão, a avaliação de elementos que valem a pena prestar atenção para tomar uma decisão de qualidade, até a fase de escrita das peças, escrita das petições, das sentenças, das minutas, criação de argumentos, desenvolvimento de ideias, tudo isso será feito com algum tipo de colaboração, ajuda da inteligência artificial generativa. Essa tese é uma tese, é uma constatação, né, e ela não pretende ser aqui entusiasta a priori, ela não é boa ou ruim, ela não é positiva ou negativa, porque isso vai depender de muitos fatores. A gente está numa situação ainda de incerteza e que os aspectos positivos são muito bem nítidos, notórios, mas a gente ainda não tem uma real dimensão de todos os impactos positivos e negativos que essa tecnologia vai causar no mundo. Nós não sabemos ainda nem os potenciais que essas ferramentas podem ter em todo o seu esplendor, porque ela está ainda numa fase de início, né, de poucos anos de desenvolvimento. Portanto, a ideia do uso é que vai definir se a gente vai caminhar para um mundo melhor ou para um mundo pior. Então, a forma como nós decidirmos usar a ferramenta é que vai ser o decisivo. Ou seja, nós temos 2 formas de usar essa ferramenta, né? Nós podemos usar ela como substituto da humanidade, substituto da cognição humana, substituto do ser humano enquanto agente autônomo que toma decisões, direciona a máquina, tem um pensamento estratégico e tem o afeto, tem a experiência, tem as sensações, tem o sofrimento, tem o prazer, tem as emoções. Nós temos essa possibilidade de usar a máquina como substituto do ser humano, e, portanto, para mim, isso será péssimo para a humanidade, ou nós podemos usar ela como um expansor da humanidade, como extensão do cérebro humano, né, como ampliação da cognição. E aí, nesse ponto, eu acredito que a gente tem uma ferramenta com enorme potencial de resgatar a humanidade de algo que ocorreu
desde a Revolução Industrial, em que a humanidade perdeu a capacidade de viver, perdeu a capacidade de ser humano, porque o mundo atual, com sua produtividade, com sua exigência de cumprimento de metas, com seus horários, com seus processos, com seus procedimentos, alienou o ser humano de tal modo que a gente não tem mais tempo nem de pensar. Aqui é uma lógica que eu entendo, né, que as pessoas acreditam, muita gente fala que a máquina vai desumanizar as relações humanas, mas as relações humanas já estão desumanizadas. Eu acredito que a gente tem um potencial, a depender de como a gente usa a ferramenta, de resgatar a humanidade que foi perdida com o passar do tempo. Para defender a minha tese de que a gente já está vivendo a revolução cognitiva que vai ter enorme impacto na humanidade, eu quero desenhar uma rápida evolução da IA generativa nos seus últimos 5 anos, nos seus últimos 5 estágios, sendo que os 3 primeiros fazem parte de um conjunto único, porque era a fase de crescimento da inteligência artificial generativa. Lá em 2021, a gente dizia, a gente não, porque a gente nem sabia, né, ainda o que eram essas máquinas, ninguém tinha acesso ainda, a não ser os especialistas, os pais da criança, os parentes próximos, a gente não sabia o que era o GPT-1, o GPT-2. Então, lá em 2021, surge o GPT-1, né, a primeira ferramenta, não a primeira, mas uma das mais poderosas ferramentas generativas de geração de textos, e ali era uma criança ainda, uma criança muito limitada, que conseguia balbuciar algumas palavras, começou a aprender a se comunicar, mas ainda não era, não era uma linguagem plena, era uma linguagem ainda muito limitada. Em 2022, essa criança cresceu, esse bebê cresceu, virou uma criança que já conseguia construir algumas frases, mas ainda num nível muito superficial, muito infantil, sem nenhuma possibilidade de uso profissional. Até que em 2023, a OpenAI lança para o mundo, apresenta a versão paga, o ChatGPT 3.5, o ChatGPT 4, e a gente começa a conhecer, né, a ferramenta debutou, né, ela foi apresentada à sociedade. E aqui é que surge a hype do ChatGPT em 2023, e junto com essa hype, a construção de um imaginário social que ainda está muito forte no senso comum, muito arraigado, e que a gente precisa desmistificar. E a gente precisa desmistificar não apenas por uma questão de mudança de mentalidade, mas porque está errado, né? Porque são pressupostos que estão errados e que precisam ser, portanto, destruídos. Que pressupostos são esses? O primeiro pressuposto é uma ideia muito forte, até nos dias de hoje, de que a gente está diante de ferramenta de trapaça. Uma ferramenta que mentes preguiçosas utilizam para substituir o raciocínio e, portanto, usar de modo antiético para fazer algo, criar algo, dizendo que é seu, quando, na verdade, ele não é autor da ideia. Como eu acredito que toda a produção do conhecimento vai ser feita com a ajuda da inteligência artificial, eu acredito que essa ideia vai ser desmistificada gradualmente, porque o conceito de autoria não vai ser mais o mesmo, né? O conceito de autoria vai ser o nível de colaboração humana para a construção do texto. O texto vai ser feito pela inteligência artificial, o texto vai ser feito com a ajuda da inteligência artificial, mas o papel do ser humano no resultado é o que vai definir se aquilo ali pode ter uma autoria humana ou se vai ser uma autoria 100% da máquina. Essa mentalidade de que a ferramenta é uma ferramenta de trapaça, é uma ferramenta antiética, ela tem alguns efeitos perniciosos que precisam ser derrubados. O primeiro é o uso clandestino, que é o pior que tem. Porque o uso clandestino é o uso envergonhado, é o uso nas escuras, né, nas sombras, em que a pessoa que está usando não se capacita, não apresenta com transparência a forma como ele está usando, não sabe usar a ferramenta e por isso usa errado, não discute o uso com outros usuários para desenvolver e conhecer as melhores práticas, para conhecer os problemas da ferramenta e, portanto, nesse sentido do uso envergonhado, do uso clandestino, nós temos uma ferramenta péssima, uma ferramenta que pode ter o potencial de destruir reputação, né, de fazer com que
um juiz publique uma sentença com precedentes inventados pela máquina porque ele não sabe usar a ferramenta. Então, esse uso envergonhado, a gente precisa mudar esse paradigma. A gente tem que ter o uso transparente, e não só o uso transparente, mas o uso com capacitação, o uso com literacia em inteligência artificial, o saber usar a ferramenta. Esse é o pressuposto principal. Se a gente entende o que é que a ferramenta está fazendo por trás da geração do texto, a gente controla, a gente domina, a gente deixa de ser um botão da máquina e passa a ser o mestre, o controlador, o diretor da máquina. Então, esse é o primeiro mito que foi criado que a gente precisa destruir. O segundo mito, ele era verdade até 2023, quando a gente dizia, né, que o ChatGPT era um estagiário. Ele estava numa fase ainda inicial, era muito imaturo para fazer tarefas mais complexas, e por isso a gente tem que tratar ele como estagiário. Ele erra muito, ele alucina, ou seja, ele mente, ele tem vieses, ele tem falhas, e, portanto, nós não podemos usar, essa é a ideia que se formou, em atividades profissionais, em atividades sérias, a não ser com intensa supervisão humana. Nesse período, e eu comecei a ensinar sobre ChatGPT e inteligência artificial generativa. Nesse período, a gente tinha, de fato, modelos que eram muito limitados. Modelos que tinham uma janela de contexto muito pequena, não tinham recursos mais avançados de análise de dados, nem de pesquisa externa, e, portanto, era realmente... E o usuário não sabia usar, né? Não tinha noção do que estava por trás da ferramenta. E, portanto, né, se a gente está diante de um modelo básico, modelo simples, um LLM que não tem muitos recursos, cujos parâmetros são limitados e a janela de contexto não contempla uma análise de mais de 5 páginas com qualidade. Um usuário que não faz a menor ideia do que está acontecendo ali por trás. Aí, de fato, a máquina vai errar muito, a máquina vai alucinar, a máquina vai ter vieses. No entanto, esse mito, esse imaginário social, ele muda em 2024 e 2025, como eu vou explicar lá na frente, por 2 motivos. A máquina evoluiu e o usuário evoluiu. O usuário aprendeu a dominar a ferramenta. Nem todo usuário, né, mas os usuários que se capacitaram evoluíram, aprenderam a dominar a ferramenta. E o outro mito que se criou nesse imaginário social lá em 2023 era que a inteligência artificial iria substituir o homem nas tarefas simples, nas tarefas mecânicas, naquelas tarefas repetitivas, né, nos trabalhos mais básicos, e que, portanto, a gente vai delegar para a máquina apenas, né, coisas simples, como corrigir textos, como fazer um relatório de uma petição, fazer um trabalho mais básico, mais simples. Essa ideia também está completamente equivocada diante do quadro da evolução que ocorreu em 2024 e 2025. Grande poder que a gente tem hoje na ferramenta de inteligência artificial generativa não está nas tarefas simples, não está no uso para tarefas mecânicas, até pelo contrário, como a gente está diante de uma ferramenta não determinística, ela não é boa para tarefas mecânicas. A ferramenta vai ter todo o seu esplendor em tarefas que implicam uma alta cognição, uma cognição profunda, uma cognição que exija análise detida, análise crítica. É isso que a ferramenta vai ter o seu poder. Eventualmente, é como se fosse uma calculadora, se você pensar na lógica da calculadora. Você entrega a calculadora para o Homer Simpson, ele vai conseguir fazer operações básicas, operações simples, e vai conseguir dividir a conta do bar com extrema qualidade. Mas se você entrega essa calculadora para um Einstein, ele vai conseguir desenvolver uma teoria da relatividade com muito mais velocidade e profundidade. O Homer Simpson, que não domina a calculadora, nem domina a teoria matemática e física para construir uma teoria da relatividade, não vai conseguir ir muito longe com essa calculadora. Mas um ser humano que tem conhecimento, habilidade, domínio do conhecimento que está sendo trabalhado, vai conseguir dar saltos muito mais altos usando inteligência artificial generativa. Esse quadro do imaginário social que se formou em 2023 com a hype do ChatGPT e que até hoje está muito forte, ela precisa ser desmistificada porque ela está completamente equivocada.
sobretudo em 2024, 2025, né, eu sei que muita gente nem usou ainda, nem começou a usar inteligência artificial generativa, então ainda está com a mentalidade, né, do usuário que não domina a ferramenta, e está lá no comecinho, que é natural, né, porque dentro desse universo, né, de desbravadores, nós temos aqueles que são mais entusiastas, como eu, né, que são os pioneiros, que desde o começo já começa a desbravar terreno para desmatar e tentar, né, descobrir aquela lógica ali, mesmo quando você não tem nada ainda sobre aquilo. E aí, esse caminho vai sendo desbravado, e algumas pessoas estão começando a caminhar agora, nesse caminho, ou até nem começaram ainda, seja por uma questão de resistência, o que é legítimo, seja por uma questão de medo, o que é também legítimo, mas, né, o que eu quero demonstrar é que quando você ultrapassa essa fase inicial de compreensão e passa a dominar a ferramenta, aí você entra no nível de 2024, 2025. O que é que mudou em 2024, 2025 para a gente ter mudado completamente essa mentalidade? Ou pelo menos aqueles que estão usando a ferramenta já compreenderam essas mudanças. Primeira coisa é que as ferramentas evoluíram drasticamente. Os parâmetros, que são como se fosse o poder computacional do cérebro da máquina, né, a capacidade da máquina de prestar atenção, de calcular, ampliou bastante. Basicamente, a máquina ela conseguia lembrar, numa conversa, de 5 páginas. Né? Você começava a conversar com a máquina, depois de 5 páginas, ela começava a esquecer, né, elementos do começo da conversa. Ou, se você colocasse um documento de 10 páginas, ela não conseguia prestar atenção nas 10 páginas, ela pegava um pedacinho do texto e respondia com base nesse pedacinho do texto. Depois daí, ela esquecia, ou ela desconsiderava, ou inventava informações, porque ela tinha uma janela de contexto, uma memória, né, de trabalho muito curtinha, muito pequena. É como se você tivesse uma máquina de calcular que só cabesse 10 números. Né? Mais de 10 números ela não consegue calcular, ela errava. Né? Agora a gente trabalha com a máquina de calcular de 100 páginas, de 150 páginas. Alguns modelos prometem mais do que isso, né? 200, 300, 500 páginas, e vai aumentar, está aumentando cada vez mais a capacidade da máquina de se lembrar de mais dados e conseguir responder com base nessa informação que a gente coloca dentro da janela de contexto. E outro, né, a gente vai ver daqui a pouco, nós temos os superagentes, que são modelos trabalhando em paralelo, né, que conseguem enxergar muito mais texto. Né? Então, um superagente como um Deep Research, ele consegue processar 1.000, 2.000, 5.000 páginas, porque não é apenas um modelo olhando o documento, são 100 modelos, como se fossem 100 robozinhos, né, olhando o documento, reunindo as informações necessárias para cumprir a tarefa, ativando ferramentas para cumprir a tarefa e cumprindo a tarefa com extrema qualidade, superior ao ser humano. Né? Então, a gente teve essa ampliação da janela de contexto. E quando a gente fala em ampliação da janela de contexto, significa que, a partir de agora, ao invés de 10 números, né, ou 10 páginas, a gente consegue colocar 100 páginas para a máquina processar. E uma parte dessas páginas que a gente pode colocar dentro do contexto, ou dentro do input, dentro do prompt, dentro do comando, podem ser instruções, podem ser comandos ou tarefas que a gente ensina a máquina a fazer algo. A gente pode ensinar a máquina, dentro dessa janela de prompt aqui que a gente tem, do pedaço da janela de contexto, a gente pode destinar 5 páginas, 10 páginas, para dizer à máquina, eu quero que você faça uma análise de um processo e eu vou ensinar a metodologia de analisar um processo. Quando eu analiso um processo, eu quero primeiro extrair os fatos relevantes do caso. Aí você pede para a máquina fazer isso, extrai os fatos relevantes do caso, me diga datas, me diga nomes, me diga ordem cronológica, linha temporal, né? E depois de fazer a análise dos fatos, eu quero que você indique qual é a questão central, qual é o problema que eu tenho que resolver, né? Depois que você estabelecer a questão central, eu quero que você mapeie todos os pontos controvertidos. Quais são aqueles pontos de fato e de direito que as partes não concordam, que as partes estão divergindo sobre isso. Né? Qual é o direito aplicável? Né? Quais são as normas que eu devo prestar atenção para poder tentar solucionar esse caso?
quais são os argumentos do autor, quais são as provas do autor, quais são os argumentos do réu, quais são as provas do réu. Veja que eu construí aí uma metodologia de análise que eu coloco no meu prompt, e se quiser eu posso mostrar isso em ação, é o FIRAC, né, FIRAC Plus, que a máquina vai dar uma resposta muito mais eficiente. Por quê? Porque eu ensinei para ela a fazer metodologia, eu ensinei para ela a fazer aquela tarefa, a cumprir aquilo. E junto dessa janela de contexto, né, que eu posso colocar as instruções ou o prompt, né, o como fazer, o playbook que a máquina vai ter que seguir, eu posso colocar também, né, um conhecimento. Né? Então, dentro dessa janela de contexto que se ampliou, eu tenho a possibilidade de fazer uma escolha de conhecimento, qual é o conhecimento que a máquina vai usar para extrair a resposta, e a máquina vai tirar a resposta desse conhecimento que eu anexo na janela de contexto. Então, veja como o poder da janela de contexto é amplo. Eu ensino a máquina através do aprendizado, através do contexto, em context, e eu faço curadoria de conhecimento, eu escolho qual é o conteúdo que a máquina vai usar como base para a tomada de decisão. Além do avanço da máquina, dos modelos, nós tivemos o avanço do usuário. Técnicas avançadas de engenharia de prompt, que é a arte de conversar com a máquina. Antes, o usuário, até hoje o usuário amador, ele faz comando simples. Máquina, resuma para mim, né? Máquina, escreva essa petição para mim. Máquina, faça isso para mim. E a máquina vai fazer meia boca, vai fazer uma tarefa superficial. Hoje, tem alguns modelos que já têm técnicas embutidas que vai pegar a solicitação do usuário e já vai decompor numa metodologia mais profunda e avançada e vai conseguir construir uma resposta melhor, mesmo se o usuário não fizer um prompt bem feito. No entanto, o usuário hoje também tem o poder de já definir dentro do prompt, né, as técnicas avançadas para conseguir extrair as melhores respostas, né, com base no princípio que eu vou falar lá na frente, que é input nobre gera output nobre. A qualidade do input gera a qualidade do output, né? Então, se o usuário coloca palavras de altíssima qualidade dentro do prompt, a resposta tende a ter o mesmo padrão de linguagem. E aí tem técnicas como o COT, que é o Chain of Thought, ou cadeia de pensamento, que é aquilo que eu falei. Você ensina a máquina a pensar. Eu vou fazer aqui um comentário paralelo. Anteontem, na verdade, eu apresentei uma palestra junto com o Fernando Braga, lá no BH, está disponível na internet, se vocês procurarem Congresso de Inteligência Artificial TRF6, vocês vão encontrar essa palestra. E nessa palestra a gente defendeu uma tese de que é possível hoje, com superagentes, ensinar a metodologia de análise probatória para a máquina e a máquina consegue fazer análises probatórias superiores aos seres humanos. Ou seja, hoje a máquina já conseguiu uma capacidade de tomada de compreensão probatória, né, de decomposição probatória de casos complexos superior ao ser humano. E a gente faz isso fazendo modelagem cognitiva. A gente, basicamente, transfere um modo de pensar para a máquina através do prompt, dizendo um passo a passo que ela tem que seguir para cumprir aquela tarefa. Isso só vai funcionar nos superagentes, né, que eu vou falar daqui a pouco, porque um modelo simples ele vai ter limitações que não conseguem fazer respostas de qualidade para esse tipo de tarefa mais complexa. Né? O modelo simples ele vai conseguir processar bem algumas dezenas de páginas, mas não vai ter um nível de sofisticação de um superagente. Que depois eu comento exatamente o que é isso. Outro avanço que ocorreu em 2024 e 2025 foi o surgimento da customização, técnicas como GPTs customizados, como a possibilidade de você embutir memória customizada, conhecimento customizado, busca externa através de mecanismos de busca semântica como os RAG, né, que são técnicas em que a resposta vai ser baseada em fontes externas e não nos parâmetros da máquina, e a gente vai falar também sobre isso, né, o que reduz a alucinação. E, finalmente, a grande transformação, sobretudo agora em 2025, especialmente para quem tem assinatura paga dos modelos mais caros, são os agentes e superagentes, cujo exemplo mais grandioso é o Deep Research, e quase todos os modelos hoje têm uma ferramenta de Deep Research, algumas gratuitas, como do Gemini, outras pagas, né, e melhores, como do ChatGPT, do Manus, do Perplexity, entre outras.
O que é que são os super agentes e por que que eles mudam tudo, né? Porque a partir de agora você não tem mais uma máquina de calcular calculando a resposta. Você tem uma máquina de calcular que ativa uma orquestra, né, ativa um conjunto, né, uma equipe de especialistas, de modelos de inteligência artificial que vão cumprir a tarefa com muito mais qualidade. Então, ao invés de eu dizer para um estagiário, né, faça a sentença assim, e ele faz ali a partir do que ele sabe, ele vai dizer, ok, né, eu vou, antes de responder, eu vou consultar o Rui Barbosa, o Rui Barbosa vai me ajudar a escrever isso. Vou consultar também, né, o Ponce de Miranda, porque essa matéria envolve direito processual. E ele faz isso com pessoas, com modelos de inteligência artificial, que trabalham naquela tarefa coletivamente, né, e dão uma resposta de extrema qualidade. Então, são 20, 30, 100, 1000 ChatGPTs trabalhando ao mesmo tempo em paralelo para cumprir uma única tarefa que o usuário pede. Isso tem um aspecto bem legal, né, positivo, que é o fato de que a gente consegue aí ampliar as capacidades dos modelos sem precisar ter modelos mais robustos, né? Ou seja, você consegue 10 GPTs trabalhando em paralelo é melhor do que um super GPT sozinho, trabalhando só, um modelo único. Então, esses 10 GPTs, eles conseguem dar respostas melhores do que um sozinho, né? Só que tem um problema, que é o problema do custo e da exclusão, né? O tema do congresso aqui envolve inclusão digital, e o que eu percebo, esse é um dos pontos negativos dessa nova tecnologia, é que essas ferramentas, sobretudo nos superagentes, né, exigem processamento computacional muito robusto, e quanto mais agentes trabalhando em cadeia, maior é o custo que a gente vai ter para isso, custo computacional e custo financeiro. E aí a gente tem hoje modelos como o do ChatGPT Max, que custa uma assinatura mensal de $200 e que tem, hoje em dia, né, os melhores superagentes, né? E aí o usuário que usa a versão gratuita, ele está usando ali um ChatGPT que é bom, de ponta, né, mas trabalhando sozinho, né? Enquanto que a pessoa que está com a versão paga está trabalhando com um exército de GPTs, né? Tem um problema de exclusão, porque, nitidamente, um estagiário, uma pessoa sem recursos, não tem como pagar $200 por mês, né, para ter acesso a essas melhores ferramentas. Esse é um ponto, né, que talvez exija a maior reflexão. A produção do conhecimento, cada vez mais, vai ficar nas mãos das pessoas que têm capacidade, né, de pagar recursos, né, de pagar as melhores ferramentas para produzir conhecimento de ponta. Dito isso, vamos passar rapidamente aqui para entender um pouco o que é um modelo simples, né? Eu falei modelo simples e superagentes. Eu quero fazer essa comparação para que a gente perceba. Aqui é o coração para usar a ferramenta. Você tem que entender como é que ela produz texto, né? Como ela está produzindo informação. Se você não entender, você vai ser enganado pela máquina. Você não vai conseguir fazer um trabalho de qualidade. Você vai ser um mero botão da máquina, né? Basicamente, o que a máquina faz é continuar uma sequência de texto. A máquina foi treinada basicamente do seguinte modo: você entrega para a máquina um monte de livro, e começa a tirar algumas palavras das frases. Aí pede para a máquina tentar adivinhar qual é a palavra, né, depois daquilo ali. As palavras são muito previsíveis, até para o ser humano. 70% do ser humano, se você pegar, né, uma frase e tirar uma palavra do meio, né, roeu a roupa do rei de Roma. Qual foi a palavra que eu tirei? O rato, né? As pessoas vão saber que ali é um rato. Ou o gato subiu a maioria das pessoas vão adivinhar que subiu no sofá ou subiu no telhado. São palavras que se encaixam naquilo ali de um modo lógico. Então você colocou isso para a máquina e disse: máquina, tente adivinhar quais são essas palavras que completam essa sequência. E a máquina começou a identificar padrões na linguagem humana. E ela começou a acertar, começou a adivinhar melhor do que o ser humano, e ela aprendeu a completar palavras. Ela aprendeu a continuar a sequência. Então, quando você coloca uma sequência para a máquina sabe qual é a próxima palavra probabilística. Só que a próxima palavra que ela vai encaixar
é uma palavra que se encaixa dentro de uma probabilidade semântica. O que é uma probabilidade semântica? É fazer sentido do ponto de vista semântico. Era uma vez um rei que morava em um castelo, em um reino, em um navio, em um barco. Dificilmente a máquina vai dizer geladeira. Era uma vez um rei que morava em um geladeira, não se encaixa semanticamente, não faz sentido. Mas castelo faz sentido. Reino faz sentido, barco faz sentido, semântico. Qual é a verdade? Não interessa, a máquina não está preocupada com a verdade. Ela está preocupada em completar uma frase de modo a fazer sentido semântico. Então, por exemplo, se a gente estiver diante de um caso em que tem 2 criminosos, um é réu confesso, todas as provas são contra ele, né, e, portanto, ninguém vai dizer que ele é inocente. Então, se você perguntar, nesse caso, o nome do réu é Rodrigo. Rodrigo é culpado ou inocente? A máquina vai dizer, considerando os elementos dos autos, Rodrigo é culpado. Né? Porque tem, na sequência de palavras que precedeu a próxima palavra, só se encaixa culpado. Né? E aí ele acerta, né, que Rodrigo é culpado, porque é fácil, tem provas contra ele, tem vários elementos, ele confessou, ninguém duvida, não tem controvérsia quanto a isso. Mas imagine que tem um outro réu chamado Igor. E o Igor tem 2 provas incriminadoras. Igor levou um tiro e no assalto teve tiro. Igor foi reconhecido pela vítima. Né? Tem essas 2 provas. Só que tem um álibi. O Igor foi atendido no hospital que fica a 50 quilômetros de distância do local, meia hora depois do crime. Então, ele teria que percorrer 50 quilômetros em meia hora, né? Aliás, 15 minutos depois do crime. E tem uma câmera de segurança dizendo que ele levou esse tiro em outro lugar, que mostra ele levando o tiro em outro lugar. Então, veja bem, tem provas incriminantes e provas absolutórias. Então, complete a frase. Considerando as provas dos autos, Igor é culpado ou inocente. Semanticamente, qualquer uma cabe. Qualquer uma cabe. Então, a máquina ela pode completar dizendo, considerando a prova dos autos, Igor é culpado. Né? E aí, a partir daí, ele vai fazer a continuação do texto de modo a fazer coerência semântica. Ele não vai dizer, Igor é culpado porque tem prova que inocenta, porque isso não faz sentido semântico. Ele vai dizer, Igor é culpado porque tem a prova de reconhecimento, porque levou um tiro, né, e, portanto, há um grande indício de ele ter sido considerado, de ele ser o criminoso. Se ele te escolher por uma questão probabilística, jogou o dado e deu inocente, porque cabe inocente também nessa sequência, como cabe, era uma vez um rei que morava num reino, num castelo, né? Como cabe inocente também do ponto de vista semântico, ele pode escolher a palavra inocente e ele vai continuar a frase de modo a fazer sentido semântico. Considerando as provas dos autos, Igor é inocente porque tem um álibi seguro que mostra que ele não foi o autor do crime. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês esse exato exercício, porque nesse evento que eu fiz lá em conforme, nesse evento que eu fiz lá em BH, que era um evento para juízes, né, só tinha juízes lá dentro, eu coloquei um exercício, ver se eu acho. Não. Meu Deus, não estou achando. Será que eu fiz no meu? E aí eu coloquei esse caso, né, no GPT customizado, caso Igor, daqui achei. Pronto. Eu coloquei o caso Igor. O caso Igor é justamente um caso... Ixi, Maria, a pessoa colocou, foi a resposta aqui. Colocou, o caso Igor, ele dá essa dupla possibilidade, ser inocente ou culpado. E eu entreguei um GPT customizado que tinha o caso Igor embutido dentro dele com instrução,
né, de fazer a sentença e pedir, apertem um botão de fazer a sentença, e a máquina fez a sentença usando exatamente os mesmos dados, os mesmos elementos, não teve diferença nenhuma, todo mundo usou o mesmo prompt, e o resultado foi esse. Igor foi condenado por um crime, por um roubo, por 36%, Igor foi condenado por 2 crimes, 13%, e os outros respostas variadas. A máquina deu respostas diferentes para todo mundo. Por quê? Porque o que a máquina faz é um cálculo probabilístico de verdade semântica, de coerência semântica. A frase, a Terra é plana, é semanticamente coerente, mas é factualmente errada. A frase, Igor é culpado, é semanticamente coerente, mas no caso concreto, era um caso de erro judicial, Igor era inocente na vida real, no mundo real, né? Mas a máquina, né, em quase metade das vezes, concluiu que ele era culpado, né? Então, as máquinas, os LLMs simples, os modelos simples, são máquinas de calcular não determinísticas, né, que produzem respostas entrando token, saindo token, que basicamente é palavras, né? Ele entra palavras e ele produz palavras subsequentemente, de modo que, se você coloca palavras nobres, ele vai produzir como resposta outputs nobres. Então, essa é a lógica da máquina. Para você entender um pouco isso, né, inputs nobres geram outputs nobres, pense no seguinte, imagine que o ChatGPT, o LLM, né, o Claude, o Gemini, ele seja como um músico, aqueles músicos de bar, né, em que você entrega para ele a música, a partitura, e ele vai continuar aquela música que você deu para ele. Então, se você entrega para ele a partitura de Atirei o Pau no Gato, ele vai fazer um improviso lá, né, tocando a música Atirei o Pau no Gato, né, fazendo ali algumas variações, algumas pequenas mudanças de improviso, mas a complexidade, a qualidade, o ritmo, a profundidade da música, da melodia, vai ser equivalente a Atirei o Pau no Gato, né? Se você entrega para ele a Nona Sinfonia de Beethoven, né, ele vai conseguir produzir uma música com o nível de complexidade da Nona Sinfonia de Beethoven. Então, porque ele continua a sequência que o usuário iniciou. Por isso que, se o usuário sabe conversar com a máquina em nível elevado, a resposta da máquina vai ser em nível elevado. Eu não vou falar muito dos limites dos assistentes simples, mas a gente já viu aqui a aleatoriedade, nós temos limites da janela de contexto, mesmo os modelos mais robustos não conseguem processar informações para além da janela de contexto, que hoje está em torno de 100 páginas. Acima disso, vai ter degradação de performance, uma queda brusca de qualidade em captar detalhes. A máquina vai ter um efeito de bajulação, que eu vou mostrar aqui para vocês na prática, antes de a gente passar para as perguntas, mas eu vou colocar aqui no Claude, que é o melhor modelo, é o modelo mais inteligente que a gente tem hoje, é o que eu mais uso, né, para tarefas jurídicas, tarefas profissionais. Eu tenho todos, né, eu assino todos, mas o Claude para mim é o melhor. E uma das grandes vantagens dele é que a gente tem um poder de escolher se ele vai buscar ou não vai buscar na internet. Eu não quero que ele busque para essa tarefa, eu quero que ele use apenas o conhecimento dele como fonte de informação. Então, se eu pergunto para ele, eu vou colocar aqui o Sonnet 4 para ser um pouco mais rápido. Qual é a cidade mais alta do Brasil? Opa. Provavelmente ele vai responder corretamente que é Campos do Jordão, né? Então, é a cidade mais alta do Brasil, é Campos do Jordão. Da onde é que ele está tirando essa informação? Dos parâmetros, do treinamento. Ele não está consultando a internet. Eu proibi ele de consultar a internet. Eu desabilitei a ferramenta externa. Então, ele colocou que é Campos do Jordão. Se eu coloco, você tem certeza? O que é que ele vai fazer? O efeito de bajulação vai fazer ele mudar de ideia e tentar adequar a resposta ao gosto do freguês, ao gosto do usuário. Portanto, ele vai sair de uma resposta verdadeira, que é Campos do Jordão, e vai dizer que é outra, e coloca outras cidades. Aqui, nesse caso, ele está acertando, né? Mas, de qualquer modo, quase sempre ele diz, olha, realmente você tem razão, não é Campos do Jordão, é Ubirici. Né? Então, ele sai de uma cidade verdadeira para uma resposta falsa, né, para satisfazer o gosto do usuário.
né? Então, temos as alucinações, que é o exemplo aí disso daqui. Tudo isso são limites dos modelos simples. Eu falei, né, que no exemplo que eu dei, o Claude estaria tirando a resposta apenas dos parâmetros. Os parâmetros não são fonte de conhecimento factual, como eu pedi lá. É um erro usar a ferramenta para isso. Quando é um conhecimento factual muito fácil, muito frequente, ele até acerta. Mas se for, por exemplo, um conhecimento atual, ele não sabe, né? Se for um conhecimento muito específico, ele não sabe. Se foi o que decidiu o TRT-7, ele não sabe, porque é muito específico. Então, esse conhecimento paramétrico, essas perguntas que você pode fazer para a máquina, tem que ser necessariamente de respostas factualmente frequentes, comuns, fáceis, né? Ou conceituais, explicações, ideias, nada factual, apenas algo mais genérico e explicativo, né? Então, eu não posso perguntar sobre precedentes de liberdade de expressão ou precedentes do TRF5 sobre liberdade de expressão, porque ele vai inventar. Mas eu posso perguntar sobre o que é liberdade de expressão, quais são os limites da liberdade de expressão. Aí ele vai dar respostas melhores, né, com base apenas no conhecimento paramétrico, parametrizado, né? Então, a principal fonte de alucinação está aqui. O fato de o usuário, né, fazer consultas para a máquina usando apenas o conhecimento paramétrico. Mas a gente viu que a grande vantagem que ocorreu em 2024, 2025, foi a ampliação da janela de contexto com a possibilidade de o usuário fazer uma curadoria de conhecimento para que a resposta da máquina seja baseada no conhecimento que o usuário anexa. É por isso que a gente pode colocar lá um processo de 100 páginas, pedir para ele fazer uma análise, e ele vai fazer uma análise extremamente de qualidade. Então, o anexo, ele tem o poder de fazer com que o usuário controle a fonte de informação da máquina, reduzindo, assim, a chance de alucinação. Pode ter alucinação? Pode. Quando o usuário coloca um documento que extrapola a janela de contexto, e aí a máquina não vai ter poder de processar tudo com qualidade, ou quando a máquina não tem recursos, ferramentas de ativação de busca dentro do documento de qualidade. Isso era mais comum no passado. Hoje estão melhores essas ferramentas de busca, né, no anexo, mas ainda assim, a gente vê muitas vezes o ChatGPT não ativando a ferramenta de busca do anexo e consultando os parâmetros, né, e dando a resposta com base nos parâmetros e, portanto, alucinando, né? Mas hoje o usuário tem o poder de controlar a máquina através do anexo. Algumas ferramentas como o Notebook LM, que são excepcionais para aprendizado, elas têm como principal característica o fato de que ela usa como base o conhecimento selecionado pelo usuário. O usuário faz uma curadoria de conhecimento, pode anexar lá, por exemplo, 50 livros, 50 artigos, né, e colocar nas fontes lá de consulta e fazer perguntas sobre esse material. Ela vai ativar, né, um conjunto de agentes que vai ficar procurando nesses documentos, extraindo a resposta com extrema qualidade. E também, mais recentemente, a partir de 2024, nós tivemos as pesquisas de internet, a busca na internet, busca externa, ou o RAG, né, que faz uma busca semântica. A busca semântica é diferente da busca literal, né? Se eu pergunto para a máquina, por exemplo, quem é o patrão? Ela não vai procurar dentro do documento apenas a palavra patrão, ela vai procurar também a palavra empregador, ou a palavra chefe, sinônimos, ou palavras que se aproximem da lógica de patrão, né? Isso é o que a gente chama de busca semântica. E aí ele vai extrair do documento informações relacionadas a aquele conceito, ainda que não seja literal, ainda que não seja exatamente o mesmo, né? E hoje nós temos os Deep Research, porque o modelo simples, ele faz uma busca ali nos principais sites, como se fosse uma busca no Google, e tira ali 3, 4 respostas, né, seleciona pedaços dos documentos que ele encontrou para colocar no contexto e construir a resposta, enquanto que os Deep Research consultam 100, 200, 300, 1000 fontes antes de responder. Então, o que é um modelo Deep Research? Só para a gente concluir e encerrar, é um modelo que vai ativar uma equipe. Então, o usuário faz um prompt, né, que estabelece, por exemplo, me dê todos os precedentes sobre
sobre como é que chama? Monitoramento de e-mail no ambiente de trabalho, né? Vamos colocar isso daqui, né? Faça uma pesquisa de todos os precedentes que existem sobre monitoramento de e-mail no ambiente de trabalho. Um agente simples, ele iria procurar ali em 3, 4 fontes na internet, ia dar alguma resposta, ia ficar uma resposta meia boca. O agente não, o superagente não. Ele vai dizer, ok, né, o usuário quer todos os precedentes sobre monitoramento de e-mail no ambiente de trabalho. Eu acredito que a melhor fonte de informação sejam os TRTs, e TST e também STF. Então, eu vou fazer uma pesquisa que consiga abranger isso. Pesquisador X, vá procurar no TRT tal. Pesquisador Y vai pesquisar no TST. Ele ativa vários pesquisadores para fazer essa pesquisa em paralelo. Em poucos minutos, ele consegue pesquisar em 1000 fontes ao mesmo tempo. E aí ele vai produzir um relatório de 10, 20, 30, 40 páginas com tudo que ele encontrou sobre monitoramento de e-mail no ambiente de trabalho. Isso é um Deep Research. Hoje, no Gemini, ele é gratuito, né, numa versão mais básica. Né, no ChatGPT, ele é pago. E qual é o diferencial hoje em dia, né, que eu vejo? É que os grandes modelos vão caminhar para isso, para uma atuação em cadeia, em que essas ferramentas, esses superagentes, além de terem ChatGPTs dentro deles, eles têm ferramentas de leitura, por exemplo, de imagem, de interpretação de imagem, eles têm análise de dados, têm especialistas em geração de códigos para realizar cálculos, e assim por diante. Ou seja, nós temos um campo aí que vai crescer bastante, que é justamente essa possibilidade dos superagentes. Então, a gente fica por aqui para ter um pouco mais de perguntas. Eu tenho certeza que tem perguntas aí a serem feitas, e se for necessário, a gente volta aqui para alguma explicação. Então, agradeço já essa atenção inicial, mas fico à disposição aqui para responder algumas perguntas. Parabéns, professor Jorge. Brilhante, como sempre, já era esperado. Palestra muito rica, eu fiz várias anotações aqui e colhi algumas perguntas também, professor, e outras também que eu próprio elaborei aqui, fiz uma seleção e resumi a 3 perguntas para não tomar muito o seu tempo. Uma pergunta, professor, é sobre livros. Leitura de livro, né? Como é que fica? Resumo, análises, críticas, comparações de obras. Às vezes se pega um livro e se faz uma análise de um autor, né? Gostaria que a inteligência artificial fizesse, seja qual for, né? Fizesse análise desta obra aqui. E aí, a partir dessa análise, se começa a aprofundar um diálogo com entre aspas, né? Com a inteligência artificial sobre esta obra. O senhor já teve alguma experiência assim? O que o senhor recomendaria para os nossos estudantes e estagiários? Vamos lá, nós temos, aqui é um ponto importante, porque já que a gente está falando com pessoas que estão em fase de aprendizagem, nós temos que deixar claro, né, que o uso da inteligência artificial pressupõe o desenvolvimento de habilidades que são desenvolvidas sem inteligência artificial. Para ficar mais claro, se eu quero ser um super jurista usando inteligência artificial generativa, eu tenho que ter domínio do conhecimento. Eu tenho que estudar direito para saber usar a inteligência artificial no direito. Eu vou fazer uma comparação interessante. Nós sempre tivemos superjuristas. O que é um superjurista? São os Pontes de Mirandas da vida, Clóvis Bevilacqua, Rui Barbosa, né, Paulo Bonavides. O que é que esses juristas têm em comum? Eles têm um segundo cérebro. Esse segundo cérebro se chama biblioteca. No passado era a biblioteca física. Né? O que é uma biblioteca? É um lugar em que ele reúne um conhecimento paralelo que não cabe na mente deles, né? Nenhum deles decorou a biblioteca, nenhum deles leu 100% da biblioteca, né? Mas leu uma boa parte, e conseguem transitar confortavelmente bem na consulta dessa biblioteca. Então, se eu peço para a Pontes Miranda fazer um parecer
sobre um determinado tópico super inovador, o cérebro dele tem um esquema mental de saber como vai fazer a pesquisa dentro da biblioteca que ele montou. Se eu entregasse para ele, né, para o Pontes de Miranda, né, uma biblioteca do professor Paulo Bonavides, para que ele fizesse essa análise com base em outra biblioteca, ele ia se dar muito mal, ou ia demorar muito mais tempo, porque ele vai ter que aprender a usar essa biblioteca, onde é que estão os livros, quais são os livros que tem, né, quais são os autores que podem ser consultados, para conseguir criar esse parecer. Ou seja, o segundo cérebro do superjurista não é apenas um lugar de armazenamento, é um lugar em que está armazenado o conhecimento e que a pessoa domina o uso daquela ferramenta de armazenamento que era a biblioteca antigamente. Hoje em dia, como cada vez mais a gente tem, né, livros digitais, ferramentas, conhecimento na internet, outras fontes de informação, o superjurista é aquele que consegue ter poder de saber acessar e quando acessar, onde acessar, qual a informação valiosa que ele vai procurar e buscar para construir a solução do caso. E isso pressupõe o desenvolvimento de uma base construída de aprendizagem, construída com leitura, construída com escrita, construída com conversa, né, com fala, né, com comunicação. E aí, portanto, para desenvolver isso, você tem que fazer uma espécie de esforço acadêmico para aprender. E eu uso a palavra acadêmico, né, para me referir às duas formas de academia. Academia de ginástica e a academia de produção de conhecimento, a academia de universidade. No final das contas, as duas vão ter uma mesma função. Né? Você dizer, eu vou para a academia, é o lugar que você tem para desenvolver os seus músculos cerebrais, né? Se for uma academia universitária. Eu vou para a academia exercitar, é um lugar, né, que você vai para conseguir qualidade de vida, porque o mundo moderno faz com que seja tudo muito cômodo, né? Eu tenho um sofá com um controle remoto, estou no ar-condicionado, né? Pego o elevador para descer o apartamento, portanto, eu não preciso fazer exercício. A forma como eu tenho de não me destruir fisicamente é pegando minha bicicleta e saindo pedalando, né? Sem propósito, apenas para fins de exercício, ou indo aqui na esquina e indo na academia levantar peso, né, com o único propósito de exercitar músculos. A academia de universidade, ela vai ser muito parecida com isso. Vai ser o lugar em que você vai ter que treinar, exercitar o seu músculo cognitivo, né? E aí, nesse caso, muitas tarefas acadêmicas terão que ser feitas por uma questão mesmo de aprimoramento de habilidades sem uso da IA. Porque não tem sentido você estar numa fase de aprender a escrever, ou aprender a fazer uma leitura crítica, ou aprender a fazer curadoria de conhecimento, se você está usando a IA para isso. Então, você precisa saber distinguir duas coisas. Uma coisa é desenvolver habilidades para conseguir produzir conhecimento, outra coisa é você produzir o conhecimento. Né? Ou seja, o Pontes de Miranda, ele não comprou a biblioteca pronta, ele criou a biblioteca e aprendeu a dominar a biblioteca no uso, no manual, né, no manuseio diário. A pessoa que vai usar a inteligência artificial, ela tem que desenvolver essas habilidades de leitura e de escrita para conseguir usar bem a inteligência artificial. Isso não significa dizer que você não possa usar a inteligência artificial para atividades de aprendizado, sabendo que isso não substitui o desenvolvimento de habilidades que você vai ter que fazer como academia. Eu vou para a academia para me exercitar intelectualmente. E aí, nesse caso, é a leitura que o professor passa, é o texto que você tem que escrever, né? Porque ali, por mais que seja uma qualidade ruim, o objetivo não é produzir conhecimento. O objetivo principal é ensinar você a dominar a ferramenta para poder usar aquilo adequadamente. Quando você for produzir o conhecimento, aí sim, você vai ter condições de usar as ferramentas apropriadas. Mas o uso da IA, né, para leitura, eu recomendo de um modo ativo. Né? O que é uma leitura ativa? Hoje você tem o poder de conversar com o livro. Hoje você tem o poder de fazer com que a máquina incorpore a persona do autor do texto e
se comunicar como se estivesse conversando com o autor do texto. Eu vou tentar pegar aqui um exemplo, porque eu não estou conseguindo baixar o PDF. Mas imagine você pegar um livro do professor Gerson e chegue para a máquina e diga: olha, máquina, eu quero que você assuma a persona do autor desse texto. Eu quero, né, que você escreva para mim no tom introspectivo, em primeira pessoa, né, como se estivesse dentro da mente do autor do texto, numa perspectiva do autor do texto, no estilo de linguagem do autor do texto, na forma de se comunicar. E eu quero que você, com base no livro que eu estou colocando aqui no anexo, né, com base nesse artigo, nesse livro que eu coloquei, eu quero que você me explique o que é que o autor tinha em mente quando escreveu esse texto. Quais eram as angústias, os problemas que ele queria resolver, como é que ele resolveu esse problema, né? Onde é que eu posso ter informações para me atualizar? A resposta da máquina nesse contexto, eu vou ver se eu acho aqui, pronto, achei um artigo do professor Gerson. Deixa eu abrir aqui para compartilhar com vocês, para a gente ver isso em ação. Então, eu vou pegar esse texto aqui, do professor Gerson, né, experiência em arbitragem. Deixa eu colocar aqui um Ctrl+A, Ctrl+C, né, copiei o texto, jogo aqui no Claude, vou colocar o mais poderoso, o Opus, e aí eu tenho um prompt em que ele vai fazer a modelagem cognitiva do professor Gerson, vai assumir a persona dele, né, e vai me explicar esse texto, e aí eu coloco toda a metodologia que ele vai ter que me ensinar, vai me apresentar os dados do texto, as angústias e curiosidades, por que é importante, os resultados, novas direções. E vai me tratar pelo meu nome, né? Então é uma conversa mais intimista. Então, um erro comum que as pessoas acham é que a inteligência artificial está tirando o dever de leitura. Pelo contrário, ampliou a possibilidade de leitura porque você tem mais poder de se comunicar com a máquina. Então, ele está se apresentando: sou professor Gerson Marques, doutor em Direito, professor da Universidade Federal, né? Meu artigo chama Arbitragem em Eleições Sindicais, Experiência em Consciência Trabalhista. Aí ele vai conversar comigo: George, preciso confessar algo. Depois de quase 28 anos atuando no Ministério Público do Trabalho, vi sindicatos se destruírem em eleições violentas. Imagine você presenciar brigas físicas, ameaças, processos judiciais intermináveis, tudo porque duas chapas disputavam a direção de um sindicato. Minha angústia nasceu de uma contradição terrível. Quando tentávamos ajudar através do judiciário, acabávamos piorando a situação. Era como tentar apagar um incêndio com gasolina. As ações judiciais se multiplicavam como coelhos, uma virava 10, 10 viravam 20, enquanto isso, os mandatos sindicais terminavam e novas eleições aconteciam. Mas ainda estávamos discutindo a eleição anterior nos tribunais. E assim por diante. Então, ele vai explicando o texto de uma forma que não substitui a leitura do texto, obviamente, mas torna uma possibilidade de engajamento. E até aqui ele está colocando as novas direções, o que é que vale a pena. Alguns colegas argumentam que eu sou ingênuo. Francisco, você está legitimando eleições fraudulentas ao não intervir drasticamente. Eles têm um ponto, tal, mas, enfim, eles colocam... você tem um poder de dizer no seu prompt, na conversa, né? Então, veja, aqui é um modelo simples, eu não estou usando o superagente, é um modelo poderoso, talvez o mais inteligente que exista hoje, que é o CloudOps 4.1, mas o que é que eu fiz? Eu tenho uma janela de contexto de 200 páginas para trabalhar aqui dentro. Eu usei uma página para fazer o prompt, que é esse aqui. Esse prompt é um prompt que usa o framework, o formato poema, né, que eu desenvolvi, em que ele coloca a persona, o objetivo, o estilo e o método, né, e adicionais. E usei mais 4 páginas, se eu não me engano, para colocar o conhecimento que ele vai usar como base. Então, antigamente, a gente nem tinha isso, nem tinha anexo. Agora é que a gente trabalha com os anexos e com prompts melhores, né? E aí, portanto, isso daqui, essa resposta que ele está dando, me dá o poder de eu conversar, né? Se eu colocar aqui, me explique por que o judiciário atrapalha. Aí eu tenho o poder de conversar com ele, né, sobre o texto. Em algum ponto ele vai ter que criar uma solução, se não tiver, né? Deixe-me abrir o coração, né? E aí ele vai colocando, né, vai contando um caso real. Não sei se é verdadeiro esse caso, se está no texto, né? Mas ele talvez esteja inventando aqui um caso para poder explicar o ponto de vista dele, né? E aí, portanto,
você tem uma forma de compreender o problema muito mais rica do que simplesmente ler o texto estático, que o texto estático é interessante, mas uma forma mais poderosa de leitura é quando se tem um engajamento comunicacional e emocional. E a inteligência artificial permite isso, é como se fosse uma leitura viva, uma leitura dinâmica. Se você fizer desse modo, a chance de você aprender mais rápido é muito mais eficiente do que simplesmente resuma para mim, né? Resuma para mim é um comando preguiçoso. O objetivo não é reduzir a leitura, é tornar a leitura mais dinâmica, mais viva, em que você possa conversar, extrair da máquina o que ela tem de maior potencial, que ela é uma máquina de conversação. Eu coloquei aqui na versão texto, mas a gente consegue transformar isso em voz, em fazer com que ela dê a resposta através, falando, né? No celular ela consegue falar, né? E aí, portanto, funciona até como uma espécie de podcast, que em alguns, como o Notebook LM, já tem um podcast embutido dentro dele. Mas, enfim, essa é a ideia que eu vejo hoje. Mas isso não substitui o desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita que precisam ser desenvolvidas como numa academia sem inteligência artificial. Por isso que eu acho que é legítimo que alguns professores, para algumas atividades, proíbam os alunos de usar inteligência artificial. Porém, na fase de produção de conhecimento, lá no TCC, por exemplo, tem que ser liberado e transparente, para que o usuário, né, hoje em dia, eu acho que toda apresentação deveria ter um preâmbulo sobre como eu usei inteligência artificial para escrever. Porque aí você vê a qualidade do aluno, né? Se o aluno simplesmente colocou, faça o TCC para mim, ele fraudou, ele não usou, é uso antiético. Mas se ele começou a interagir com a máquina freneticamente, conseguiu desenvolver um monte de coisa, fez pesquisas, né, sobre o direito trabalhista na China, sobre o direito trabalhista na Alemanha, na Colômbia, na África do Sul, conseguiu reunir um monte de informação, sistematizar, usando inteligência artificial, né, e conseguiu produzir um texto, né, de altíssimo nível, aí ele pode dizer que ele foi o autor daquela pesquisa e o autor do conhecimento que foi produzido junto com a máquina. Um parênteses aqui antes de passar para a próxima pergunta, a inteligência artificial, ela não reduz, ou não precisa reduzir o esforço cognitivo. O que ela vai fazer, a meu ver, é aumentar o nível de qualidade exigida para você atribuir excelência a um trabalho. Antes, nós somos professores, nós acompanhamos qualidade universitária, o nível de qualidade dos textos é muito baixo. Erros de português, textos truncados, ideias mais mal construídas, as pessoas não sabem estruturar ideias, né? Hoje, com inteligência artificial, ficou muito mais fácil você fazer um texto redondinho, perfeitinho ali, mais do mesmo. Só que o texto redondinho, perfeitinho, mais do mesmo, deixou de ser um texto excelente. Isso é o mínimo que se espera de alguém que está utilizando inteligência artificial. O que se vai avaliar agora não é apenas, né, a qualidade do texto, é a qualidade e profundidade da pesquisa, as ideias inovadoras que você vai trazer, né, o pensamento profundo, a busca de informações externas, né, uma organização de modo que não seja encheção de linguiça, né, que seja direto ao ponto, e que seja com o estilo de qualidade, né, o estilo que você consegue direcionar também o estilo da máquina. Então, eu acredito que vai mudar o critério de avaliação, porque o critério de avaliação agora não vai ser a leitura do texto. O critério de avaliação agora vai ser a qualidade da pesquisa, uma apresentação do aluno sobre o que ele fez para chegar àquele resultado, né, e o impacto que isso tem em termos de mundo, de conhecimento. O que é que trouxe de novo esse estudo? Qual é a vantagem ali? Qual é a diferença desse texto que o aluno produziu para eu pedir para a máquina, faça um texto igual? Se a máquina fizer um texto igual só com esse comando, né, faça um texto sobre isso, e a máquina produzir um texto igual a esse que o aluno produziu, esse texto não vale nada, esse texto é para notas 3, nota 2. Então, essa é a mudança de paradigma que eu acho que vai ocorrer no campo acadêmico. Muito bem, professor. Nosso tempo aqui acabou, né? Nosso tempo acabou, e ainda ia fazer aqui outra pergunta, mas depois eu lhe mando, professor. E beleza. Uma delas era a comparação de obras, né? Eu até tinha colocado aqui 2 obras aqui para essa pergunta, que era do Ferraioli, que ele defende uma constituição planetária.
e a obra do Kant, né, Paz Eterna, que o Kant já defendia uma paz para o mundo fundada no valor moral, né, da humanidade. E a partir daí seria possível construir uma paz para o mundo dentro de parâmetros morais, que seriam os fundamentos, né, para uma constituição planetária. Então, daria uma ótima comparação entre essas duas obras, né, pela inteligência artificial e dentro desse diálogo que se iria depois conversando, né, com a inteligência artificial. Mas, enfim, fica para um outro momento, professor Jorge. Muito obrigado, muito agradecido aqui em nome do Ministério Público, do Trabalho, em nome... Você tem uma pergunta, era? Dá tempo aí de uma pergunta? Pode ser rapidinho. Então, uma pergunta rapidinho. Você pode vir aqui, por gentileza, fazer pergunta daqui? Que está sendo... Uma pergunta aqui, presencial, professor Jorge. Eu vou deixar a minha particular para o senhor, depois a gente se conversa. Tá ótimo. Desculpa. Obrigada pela oportunidade. Uma pergunta apenas. Sobre, por exemplo, eu elaboro uma fundamentação, um texto, e eu gostaria apenas de reformular ou corrigir erros ortográficos. Porque muitas vezes, quando a gente solicita, eles fazem gerar erros. Aí eu queria uma orientação simples e rápida de um prompt ou qual IA melhor, somente para isso, para editar texto, por favor. Vai depender do nível de sofisticação do texto que você quer, né? Cada ferramenta hoje tem se especializado em tarefas distintas, conforme o nível de sofisticação. Eu usei aqui o Claude na frente de vocês, porque, a meu ver, é a que tem um pensamento, né, uma resposta mais sofisticada. Então, se eu quiser escrever um e-mail, né, de parabéns com o Claude, vai ser difícil conseguir fazer isso, porque ele vai escrever um tratado sobre parabéns, né? Ele pensa profundo demais. O ChatGPT é como se fosse um canivete suíço. Ele é bom para a maior parte das tarefas básicas, mas vai ter um pouco de dificuldade, né, quando você começa a entrar em nível mais complexo, em atividades que exigem uma sofisticação de estilo e algo do gênero. O Gemini vai ser bom se você quiser trabalhar com textos longos de análise, né? E aí, portanto, você tem várias ferramentas com várias tarefas distintas, cada uma com méritos, qualidades em cada uma delas. Um ponto extremamente importante é que quando você estiver trabalhando com a máquina, você tem que saber qual é a tarefa que você está realizando, né? No direito, a gente tem pelo menos 5 tarefas que a gente usa com a máquina: análise, escrita, pesquisa, criação, e julgamento. Só que julgamento está proibido fazer, né? Análise de dados, né? Então, o prompt de análise, ele tem uma função diferente do prompt de escrita. Prompt de análise, a preocupação é com o conhecimento que vai ser produzido. No prompt de análise, você é o leitor para receber o texto. Você não vai pegar aquele texto e colocar numa petição, num documento. Você vai ler o texto para compreender o problema e, a partir daí, tomar a decisão. Prompt de escrita, que é o que você está dizendo, a máquina vai seguir um determinado estilo. Vai depender muito do tipo de mudança que você quer transformar. E é uma tarefa de transformação. Você está colocando um texto e está pedindo que ele transforme esse texto em algo diferente. Essa transformação, se você quiser que ele mantenha o mesmo estilo, você tem que direcionar. Olha, esse é um texto que eu escrevi, eu quero que você torne ele mais claro, mas mantendo exatamente o mesmo estilo. Não altere coisas desnecessárias, não acrescente ideias. Então, você tem que ser claro, né, no que você deseja com aquele comando, para que a máquina faça exatamente o que você quer. Se você quiser alterar completamente, por exemplo, eu estou com a petição inicial, eu quero fazer um relatório dessa petição inicial, eu tenho que ensinar para a máquina a fazer o relatório. São técnicas de engenharia de prompt para ensinar estilo para a máquina. Sobretudo, criando pré-estruturas ou templates que a máquina vai usar como base para continuar aquilo ali e saber e aprender a fazer aquele relatório. Enfim, de modo muito sintético, né, como você está falando de um prompt de escrita, é você fazer uma interação para verificar o que a máquina não está cumprindo. Tem uma forma interessante de você atuar, de você fazer, é o seguinte:
Deixa eu mostrar bem rapidinho aqui. Todos esses modelos têm mais ou menos essa mesma ferramenta. E é onde você vai aprendendo a interagir com a máquina. Então, eu vou colocar aqui, escreva um texto sobre liberdade de expressão. Então, aqui um prompt de escrita, né, em que ele vai escrever um texto bem meia boca, né, sem nenhum controle da camada de estilo. É o que eu chamo de prompt pobre, né, o input vai ser o tipo de texto pasteurizado que está abundando aí pela internet e que, a meu ver, do ponto de vista epistêmico, tem nota 0, né, 0 valor para o mundo, isso aqui, né. No passado, se um aluno escrevesse um texto como esse, ele recebia 10. Hoje é 0. Hoje não tem valor nenhum, né? Sobretudo porque o trabalho que o ser humano fez foi 0. Até porque esse texto não é do aluno. Esse texto é da máquina. A contribuição do aluno foi mínima. Né? Do aluno que eu digo é o usuário, né? Agora vamos ainda continuar com um texto pobre, mas colocando, por exemplo, uma camada de estilo aqui mais agressiva, né? Use o estilo de Guimarães Rosa. Ainda é da máquina esse texto, ela que está fazendo o mimetismo, mas aqui ela já vai mudar o texto, o estilo, e a gente consegue controlar, né, a camada de estilo usando essa referência literária. É uma forma péssima também de controlar o estilo, porque quando ela mimetiza o estilo de um determinado autor, ela não vai apenas no vocabulário, ela também vai levar para o mundo daquele autor, e provavelmente vai falar de sertão, vai falar de elementos que não tem muito a ver com... vai colocar nonada, né? Vai colocar expressões que não tem a ver tanto com liberar a expressão. Mas veja como ele escreve bem, né? Mimetizando o estilo único e singular de Guimarães Rosa. Eu vou dar uma nova camada aqui. Comece com uma pergunta irônica. E aqui, o que eu quis mostrar era esse comando do editar, né? Se eu não gostei dessa resposta, ao invés de eu continuar para dizer, faça isso, eu vou melhorando aqui para dizer o que ele não está fazendo, né? Então, eu consigo ir editando o prompt aqui, se a resposta não ficar boa. Então, eu coloquei lá meu texto. Ele fez alguma coisa errada, né? Ele colocou informação que não devia, né? Você pode alterar isso na ferramenta editar o prompt, e aí começa do zero, né? E aí ele vai esquecer o trecho que ele escreveu e começar do zero. Então, aqui ele cumpriu o que eu pedi, né? Então, você tem um poder de direcionar aqui, né? Meramente ilustrativo, é um prompt ruim, né? Mas para ver como a gente tem um poder de controlar a máquina, inclusive na parte do estilo, e esse botão editar é um botão muito útil, porque se eu continuar aqui, isso daqui entrou na janela de contexto, mas eu não queria que entrasse, porque está ruim, não foi o que eu quis, não era a resposta que eu queria. Então, se eu continuo aqui, vai ser mais difícil de eu dirigir a máquina, porque vai ter um contexto poluindo a resposta. Então, é melhor, nesse caso, se essa resposta não me satisfez, eu direciono melhor o prompt, eu coloco coisas no prompt editando aqui. Né? Dica bem prática, mas evita você ficar, não faça isso, volte para trás. Não, é errado fazer isso, porque quanto mais você cria o contexto, mais difícil vai ficar para voltar para o original, porque ele vai, já que é uma máquina de calcular, é como se você estivesse colocando um monte de número ali dentro para ela calcular e dizer, olha, não leve em conta esse número aqui, só leve em conta esse. Ora, mas já está ali, ela não vai conseguir deixar de ver aquele número. Então, basicamente é isso. E eu acho que tem alguns vídeos meus no YouTube, né, que falam sobre como controlar a camada de estilo, que ajuda melhor a entender essa lógica. Obrigada, doutor Jorge, pela participação.